Olá, boa noite a todos. Olá, boa Olá, noite. Paula, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vocês também? Está tudo ótimo. Hoje só estou cá eu, o Miguel não está. Aí, faz mal. Boas máquinas, eu sou o Afonso Machado. E eu sou o Miguel Maximiano. Sejam bem-vindos ao vosso canal de YouTube e podcast português, onde vamos partilhar convosco a nossa opinião sobre abertura de mentalidades. Realização pessoal e o sucesso financeiro. É possível e vai de certeza mudar a tua vida e perspectiva do mundo. Por isso já sabes. Tá bruto, tá a rodar, máquina. E que tal? Já não falávamos assim desde Ah, desde a Canador, sim, sim, sim. Muita coisa já passou, muita coisa já andou. Estamos na luta. Vocês sabem, nós estamos agora aqui a organizar umas coisas engraçadas para ver se conseguimos levar aqui esta nossa luta um bocadinho mais à frente. E, e pronto, vamos ver. Estamos aqui a organizar esta marcha para o dia 2 de Abril. 2 de Abril. Que neste momento é assim o evento mais próximo e de grande dimensão que estamos a preparar e que esperamos que tenha uma boa adesão por parte de toda a gente, não é? Porque nós não estamos a fazer isto. Não olhem, não queremos que olhem para uma marcha só como uma marcha da cannabis medicinal, não é nada disso. É uma marcha pela planta da cannabis. Paulo, Inclui toda. só antes de dar um bocado de contexto para as pessoas que estão aqui se calhar ainda não conhecem o Sim. movimento, Paulo, Uhum. queres falar um bocadinho do movimento das Mães pela Cannabis? Falo. Claro, o movimento das mães pela cannabis é assim, isto começou tudo pela doença da minha filha. Pronto, eu tenho uma filha com 14 anos que tem síndrome de Dravet, que provoca uma epilepsia refratária e que em 2017 atingiu um ponto que nós achávamos que íamos perder a miúda. Porquê? Porque ela fazia Em muita que medicação. consiste a doença? Quais é que são os principais Ah, sintomas? Aquilo é uma mutação genética portanto, esta doença é uma doença que provoca crises convulsivas, ou seja, epilepsia, que faz com que é uma doença também degenerativa, que, portanto, ao longo do tempo, eles começam a perder capacidades cognitivas e capacidades psicomotoras, agravado pelas medicações químicas que lhes são prescritas, não é? Que foi o que Ok. aconteceu no nosso caso. Nós, em 2017, fazíamos 16 antiepiléticos por dia, 8 de manhã e 8 à noite. Eram recomendados pelo médico acompanhado? Era recomendado, sim, sempre recomendado pelo neuropediatra. O que acontecia era que, imagina, ela tinha este antiepilético não está a funcionar. Ok, vamos meter outro, mas não retiramos mais nenhum, continuamos sempre a aumentar e aumentar doses, não é? Porque a Margarida até aos 5 anos foi uma criança perfeitamente normal, não tinha qualquer problema cognitivo, não tinha nada. Depois da introdução da medicação, a introdução da medicação e esta medicação toda ainda veio agravar a doença. Ou Pois, seja, em vez de ajudar, como é que concluíram isso e o que é que... então, então foi assim, a Margarida houve uma fase que deixou de andar, quase deixou de falar, e eu fiquei muito desesperada e comecei à procura de alternativas e do que era o Dravet e o que é que havia de tratamentos e o que é que existia. E encontrei um estudo sobre o CBD e a epilepsia. Ok. Pronto, e comecei a ler e comecei a procurar e comecei a encontrar muitos estudos. Comecei a seguir também muitas coisas do que o Rafael Moncholan ia publicando. Pronto, depois encontrei alguns pais num grupo nos Estados Unidos que estavam a fazer, um deles era muito conhecido, que era o Charlotte Webb, já estavam a fazer o CBD para este. A Charlotte também tinha uma doença rara, mais grave do que até a da Margarida, e eles faziam o próprio óleo da miúda. Pronto, isso nós aqui em 2017 nem nada que se pareça em pensar nisso. Ok. Até que, pronto, e eu comecei a Então, pensar, não, com os médicos, essa pesquisa ou fez sempre tudo assim na calada?
É assim, eu falei com a médica, sou sincera. Eu disse-lhe, olha, eu estou à procura de alternativas e ela disse, faça o que quiser, porque isto é uma doença genética, neste momento não há nada, não há nada que se possa fazer. E pronto, eu nunca aceitei que ela me dissesse isso, porque ela dizia-me, sua filha vai ter que se preparar, porque chegando aí à idade da adolescência, eles acabam por até perder a mobilidade e muitos acabam em cadeira de rodas porque não têm capacidade de andar. E isso assustou-me. E pronto, eu andei aqui à procura e lá fui encontrando uns estudos e depois encontrei também a Laura Ramos na altura e arranjei uma consulta com o médico espanhol e ele disse-me, sim, sim, isto é mesmo um tratamento para esse tipo de doença, para essa doença rara que provoca epilepsia, ok. E prescreveu-me um óleo na altura, uma marca, que era um óleo de sementes de canha, pronto, foi por aí que começamos. E eu comecei-lhe a dar aquilo e comecei-lhe a dar uma gota, passado 3 dias dei-lhe outra gota, passado 3 dias dei-lhe outra gota e a Margarida começou a acordar, a ficar mais desperta, mais... E a Margarida sabia? A Paula tinha partilhado com a Margarida. Não, eu não partilhei nem com a Margarida, nem com o pai da Margarida, porque Ah, o pai da Margarida tem uma profissão. Eu já disse muitas vezes, o pai da Margarida é polícia, e, portanto, naquela altura, em 2017, tudo isto era ilegal, não é? claro. Pronto, eu, como jurista, também conheço a lei e também sei que estava a cometer um crime. Até podiam dizer que eu estava a cometer um crime de tráfico internacional, não é? Porque eu comprava fora do país, não é? Que eu vinha pelo DHL na altura. Uhum. Portanto, eu sabia o risco que corria e não queria também. A Margarida era pequena, a Margarida tinha 9 anos, e eu não queria, de maneira nenhuma, também pôr aqui em causa o trabalho do meu marido, não é? E Claro. por isso nem ele sequer sabia que aquilo era um suplemento alimentar, imagino, umas vitaminas. Sim. Pronto. E eu comecei a fazer isso em junho de 2017, no final das aulas, e eu comecei a fazer isso e nós começamos a notar que ela começou a ficar mais desperta, começou a caminhar melhor, a andar melhor e a estar cá, que é uma coisa que nós não tínhamos, não temos, estes miúdos estão de tal maneira drogados com tanta medicação que eles não estão cá. Claro que apenas parece que encobrem os problemas, mas não há uma melhoria, não é uma Não, não. solução. Pelo contrário, tu tens sempre que se mete um antiepilético, é sempre uns efeitos secundários são sempre mais catastróficos do que a própria doença. Porque a Margarida, enquanto não fez antiepiléticos, não teve problemas cognitivos e não teve problemas de mobilidade ou de motricidade ou de psicomotricidade, não teve problemas nenhuns. Ela só lhe apareceu esses problemas após esta caminhada desta medicação toda, desta medicação química, porque se eu soubesse o que saiu hoje, ela não tinha tomado nenhum, Pá. não é? Ele nunca questionou que era em gotas, já agora a aplicação era em gotas. Era em gotas, foi sempre em gotas. E pronto, o médico em Espanha, deixa-me só dizer que o médico espanhol disse-me que me podia passar as gotas, mas que não podia ajudar a retirar ou fazer o desmame das medicações que a Margarida estava a fazer. Ok. E eu, na altura, falei com a médica dela e disse: olha, eu vou fazer isto. E ela, mas isso tem que ter cuidado por causa da medicação. Eu, então, pegando nos medicação, procurei muitos estudos e encontrei alguns sobre alguns medicamentos que a Margarida fazia e já vi alguns, muito poucos estudos sobre a interação com as benzodiazepinas, que é a pior coisa que ela podia ter feito. Pois. E então eu comecei a fazer esse desmame sozinha. Eu comecei Foi feito sem... ao mesmo tempo que ia sendo administrado o CBD? Eu primeiro aumentei-lhe o CBD, achei que ela começou a melhorar na parte cognitiva, na parte motora, ainda estava mais desperta, e começou a melhorar nas crises. Começou a ter menos crises e começou a ter crises mais curtas. Então eu achei, bem, ela está aqui num ponto estável, é agora que eu vou começar a retirar a medicação. E ainda tinha uma dose muito baixa de CBD e ela já estava muito mais estabilizada. Como é Então que era eu a comecei. administração do CBD, como a percentagem, qual é que era o óleo? Então, estávamos a fazer o CBD da Naturate, na Uhum. altura, o 10%,
10%. E sim, e eu administrava numa primeira fase uma gota, depois 3 dias outra gota, depois 3 dias outra gota à noite, e depois passei a introduzir uma gota de manhã, depois mais 3 dias, portanto tínhamos 3 gotas ao fim de 18 dias, mais ou menos. Tínhamos 6 gotas por dia. E ela Seis estava muito. E só com 6 gotas ela estava muito melhor. Mas muito melhor. E nós estamos a falar de uma coisa que nem sequer gotas por tem. dia, normalmente o 10% tem 4 miligramas de CBD por gota, tomava ali uma dosagem diária de 20. O Naturate tem 5. Por acaso eles tinham 5 miligramas por gota. Ok, 5 O da Naturate, pronto. Mas aí já começamos a notar que ela estava mais desperta, estava cá, as crises começaram a ser um bocadinho mais pequenas. Em vez de ter 3 ou 4 por dia, já só tínhamos 2 ou 3. Pronto, começaram assim a diminuir. Eu disse, bem, isto está a funcionar. Só que a minha intenção era que aquilo funcionasse e que eu pudesse retirar aquela medicação. E a verdade é que quanto mais eu aumentava o CBD e mais eu conseguia retirar a medicação, melhor ela ficava. Pois, Ou seja, quanto mais CBD e menos antiepiléticos, a Margarida começou a melhorar imenso. claro. E isto foi um caminho muito longo. E como é que foi a mudança no dia a dia de vida da Margarida? A Margarida passou, tinha dias e semanas que não conseguia ir à escola, porque estava muito prostrada, e se fosse para a escola tinha crise. Imagina, ela ia para a escola às 9, às 10 já me estavam a telefonar a dizer que ela tinha tido uma crise, e depois tinha 2, 3 crises por dia, e pronto, e não conseguia, não é? Mesmo na escola, o rendimento Aí, escolar. um aumento de confiança por parte dela de sentir-se melhor? Sim, porque ela depois também não conseguia andar, porque tinha muita dificuldade a locomover-se, as pernas. Ela fazia fisioterapia, por exemplo, e a fisioterapia não funcionava. Ela não conseguia, imagina, andar numa linha reta. Ir a, Uhum. pôres uma criança numa linha reta, no campo de futebol, em cima da linha branca. A Marida fazia os S's, não é? Não ia em frente. E tinha dores ou era só difícil? Não, ela não tinha dores, ela não se queixava. Quer dizer, depois das crises, ela dizia que sim, que ficava, a parte muscular ficava com muitas dores, queixava-se muito, dizia-lhe à noite, dizia: Mãe, dói-me o corpo todo, tenho muitas dores no corpo, dói-me o corpo todo. Isto antes do CBD. Depois nunca mais ouvimos dizer isso, quer dizer, olha, dói-me o corpo todo, ou dói-me tudo, ou dói-me, não se queixou mais. E Isso, nesse sentido, quando a própria Margarida começou a sentir-se melhor, correto? e ela começou a E se ela sentir melhor. emocionou, mãe, eu estou-me a sentir melhor. Ela dizia, mãe, eu já não estou tonta, eu já consigo andar, olha o que eu já consigo Que idade fazer. é que Eu consigo. na altura? Ela, quando ela tinha 9, 9 anos. tinha feito 9, sim. Mas, portanto, entre os 6 e os 9, nós tivemos ali muita medicação química que estragou muito, que estraga a parte cognitiva, a parte motora e essas coisas todas, não é? Claro, Sim. claro. Ela depois, claro, ela sentia-se, ela depois conseguia correr, ela conseguia jogar a bola com os meninos, ela conseguia fazer teatro com os meninos. Entretanto, eu também tive que mudar de escola, pronto. Mas, e passou a ter um acompanhamento melhor numa escola privada, pronto. Mas isso porque na escola pública eles não conseguiam muito bem lidar com isto. E pronto, e coincidiu, ela começou a fazer o CBD em junho e mudou de escola no Natal. Também E pronto, também ajudou. Mas pronto, falta. mas ela na escola não conseguia, por exemplo, ela nunca ia a um passeio da escola, porque depois tinha 2 ou 3 crises e não podia ir a um passeio da escola. Ela depois, hoje vai a todo lado, não é? Hoje faz equitação, toca piano. É engraçado. E, e Para a pronto. postura. Hã? E são duas atividades ótimas para a postura. Sim, É sim, foi para exatamente. Exatamente, foi para depois, ela depois continuou a fisioterapia e fez o fortalecimento muscular. Uhum. Pronto. E depois ela já estava farta de fisioterapia e então agora faz exatamente para a postura a equitação e faz o piano também, que também ajuda na motricidade, porque pronto, a parte que mais lhe atacou foi a parte direita, ela tinha menos motricidade fina na mão direita, que é a mão que escreve, ela tinha mais dificuldade,
Pronto, e também assim, as pessoas ficaram foi espantados porque ela de um momento para o outro acordou e aprendeu a ler, aprendeu a escrever, coisa que não E como é que fazia. foi a reação das pessoas na parte da descoberta do que é que está por trás desta melhoria na vida da Margarida? Foi muito engraçado. Isso foi, foram coisas. Um dia cheguei lá à fisioterapia e a fisioterapeuta, que já conhecia a Margarida há 3 anos, e disse: Olha, venha cá. E eu fui, venha cá dentro. E fomos lá. E ela disse: Marida, podes andar. E ela andava em cima de uma linha, diz ela: Mãe, já não preciso de abrir os braços nem nada para me equilibrar. E ela disse: Olha, eu não sei o que é que ele está a fazer, mas que a Marida está muito melhor a nível de equilíbrio e de motricidade. E disse: Pronto, mas eu posso lhe dizer assim o que é que eu estou a fazer. Olha, eu estou-lhe a dar óleo de cannabis, estou-lhe a dar CBD, e estou-lhe a fazer o desmame da medicação, lentamente, muito lentamente. Demorei 2 anos para tirar a medicação. Ela hoje só faz um antiepilético porque é um tratamento direcionado para o síndrome de Dravet para a terapia génica, ou seja, mesmo direcionado para aquele gene, que é um medicamento que vem dos Estados Unidos. E o CBD não faz mais nada. Pronto, até porque nós sabemos que a cannabis é um tratamento coadjuvante com aquele medicamento. Embora eles possam dizer que já me ofereceram o Epidiolex grátis, mas eu não quis. Eu quis continuar a fazer o óleo que ela está a fazer, que ela hoje faz um óleo, 10%, mas é? faz um 10% na mesma, com THC. Ok. À noite faz um 10:1 de THC e de manhã faz um 10 de THC para 0,5. 10 de CBD para 0,5 THC. De manhã tem menos THC, à noite tem mais THC. Quando tem uma crise, é mesmo uma pipeta de 10% de THC na boca. Pois. Pronto, Eu vou aproveitar porque aqui para dizer a toda a gente que me está a ver, se forem surgindo questões que tenham, ou pessoas que estão a ver que tenham casos que conheçam e que tenham algumas dúvidas, para aproveitarem para utilizar esta live também para esclarecer algumas dúvidas. E, sim. e depois vai ser ainda aproveitar para ver o perfil da Paula do Movimento Mães pela Cannabis e está lá uma para assinar, não é? Sim, tem lá uma petição para assinar, sim, tem uma petição porque eu vou já passar à parte do movimento. Pronto, e para explicar, já nem sei o que é que estava a dizer. Não, estávamos a falar da reação das pessoas. Mesmo os professores, toda a gente, assim, mas porquê? Porque a Maria tem uns olhos grandes, muito grandes, e então ela andava sempre com os olhos semicerrados, porque ela não conseguia abrir os olhos de tão drogada que estava mesmo. Claro. Uma das coisas que o pai dizia assim, ela não tem os mesmos olhos, e não tinha. E uma Uhum. das coisas que se notou foi que ela passou a ter os olhos abertos e estar desperta e a começar a escrever e a fazer coisas como os outros miúdos, que não fazia, porque ela sentava-se num canto e não tinha forças. Ela estava de tal maneira drogada que ela não tinha forças. Eu digo sempre, minha filha hoje está bem. Antigamente estava drogada, quimicamente drogada, não é? Portanto, não me venham cá dizer. Às pessoas que dou cannabis à minha filha, qual é que era a reação que despertava nas pessoas? Houve médicos que numa urgência ou assim no início diziam, e sabe o que é que lhe está a dar? Sabe o que é que lhe está a fazer ao cérebro? Sabe que a cannabis provoca danos cerebrais? Eu disse, mas mais danos que o que ela já tem. Assim, a Margarida era uma criança que aos 3 anos que cantava uma música do Frank Sinatra em inglês. E as memórias dela entre os 6 e os 9, até aos 5 anos e meio, as memórias dela estão ali preservadíssimas. E ela lembra-se de coisas de quando era miúda, tinha pai 1 ano e meio ou 2. E se lhe perguntar coisas entre os 6 e os 9, aquela memória está apagada. Portanto, não me venham cá dizer não me venham cá dizer que eu estou a dar uma droga à minha filha que lhe está a fazer mal. Não, esqueçam. Eu já lhe dei muita droga a fazer mal. Já lhe dei fenobarbital, já lhe dei montes de outras coisas que, se nós formos ver ao anexo 3 da Lei 93, da Lei dos Estupefacientes, todas as medicações que a minha filha fez, todas, estão no mesmo anexo da cannabis. Que eu acho que a cannabis sim era que sair dali, mas pronto.
É isso que eu acho é que nós temos que tirar a cannabis dessa lei 93. Mas Está pronto. a estragar a Está ali cannabis. a estragar, está ali a Claro. estragar a cannabis. Mas tive pessoas que compreenderam porquê. As pessoas que mais lidavam com a Margarida, que são os professores, a própria médica da Margarida, disse-me assim: sabe, eu acho é que a sua filha agora tem um Dravelite. E eu disse: mas um Dravelite? E ela disse: pois, ela tinha uma forma muito agravada do Dravet e hoje tem uma forma muito ligeira do Dravet. E eu disse: mas então, a doutora disse que o Dravet tinha sempre tendência a ser degenerativo e não regenerativo, não é? E ela disse: pois, olha, e depois, é assim, a verdade é que ela de vez em quando ainda me pede ajuda para alguns pais, ou se pode dar o meu contacto para alguns pais que estão na mesma situação e que estão desesperados, não é? Por isso é que surgiu o movimento das Mães pela Cannabis, foi por isto, porque eu fui à televisão, ao programa do Gocha, e contei a história da Margarida, e, e nas semanas a seguir foi assim uma explosão. As pessoas até chegaram a ligar para o colégio da minha filha, porque eu na altura disse em que colégio é que ela andava, a pedir o meu contacto, porque estavam desesperadas, porque os filhos estavam drogados, porque os filhos continuavam a fazer crises, porque os miúdos não estavam cá. E foi assim que foi crescendo, e eu fui falando com as pessoas e as mães foram me procurando, e eu disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isto, quer dizer, tenho que começar a pensar em fazer qualquer coisa mais para ajudar estas mães. E então disse: eu vou criar uma página do Facebook, vou criar um movimento e vamos ver o que isto dá. Claro. Então eu criei uma página do Facebook no dia 1 de maio, que é o dia da mãe, não é? Daí ser Mães pela Cannabis, por isso eu esperei pelo dia 1, criei uma página e publicitei na minha página, e depois, entretanto, também fui dar outra entrevista a um jornal e falei no movimento, e o movimento foi crescendo assim de boca a boca. As pessoas foram aderindo, e os pais foram de boca a boca dizendo: olha, falo com a Paula, porque a Paula consegue, percebe, pode ajudar. E eu, sinceramente, eu não sou médica, mas pronto, eu encaminhava as pessoas para quem podia ajudá-los, alguns médicos que eu conheço fora de Portugal, que podiam ajudar, que podiam aconselhar. As pessoas perguntavam como é que eu fazia, eu tentei sempre explicar às pessoas que a cannabis cada caso é um caso, cada criança é uma criança, e precisam de que a cannabis, por isso é que eu não gosto do Epidiolex, porque eu acho que, por exemplo, a minha filha hoje está bem com 10%, mas há crianças mais pequenas do que ela que precisam de um 20%, ou de um mais ou menos THC. Portanto, isto não é, isto tem que ser, é personalizado, é o que eu costumo dizer. Nós temos que olhar, não há melhor médico do que nós para os nossos filhos, porque nós é que estamos em casa com eles, nós é que estamos em casa, nós é que percebemos e vemos as reações deles. E foi vendo as reações da Margarida ao aumento das doses do CBD, à retirada da medicação, que eu fui percebendo como é que o CBD funcionava. Claro. E depois a introdução do THC mais tarde, não introduzi logo, introduzi mais tarde. Portanto, só vendo mesmo as reações deles, se eles estão mais despertos, se eles estão mais atentos, se eles se queixam menos, se eles conseguem andar melhor, se as crises diminuíram, se têm menos tempo de crise, se eles têm uma recuperação do pós-crise melhor. Tudo isso somos nós que vemos. A médica da minha filha, a médica dela, há 12 anos e nunca viu uma crise da Margarida, por isso ela não sabe como é que é o período da crise ou o pós-crise. E tudo isto somos nós mães que estamos em casa e que vemos. Não é? Enfim, nós é que sabemos. Eu continuo a dizer, não há melhor médico. Para a minha filha, eu sei que não há melhor médico do que eu. Isso as pessoas podem achar: está maluquinha. Não, é assim, se eu continuasse a fazer o que eles me disseram, eu hoje tinha a Margarida certamente numa cadeira de rodas. E isso é o pior que pode nos acontecer, a nós enquanto pais, não. E tudo por causa de uma falta de informação gigantesca, que é aqui que entra a Tabu também, que foi onde Sim, quando nós começámos, eu e o Miguel,
à procura do que realmente era o CBD e a cannabis e as propriedades todas positivas que a cannabis tem, o que víamos é que havia muita pouca comunicação e principalmente também no digital, em que não comunicava-se os benefícios todos do CBD, desde a saúde mental, doenças físicas, como é o caso Sim, da Margarida. mas sim, nós hoje temos pacientes que vão do cancro, Uhum. das doenças oncológicas, ao Parkinson, ao Alzheimer, a- ao autismo, à epilepsia. O universo dos pacientes do movimento das Mães pela Cannabis eh, veio disto da epilepsia da Margarida, mas hoje abrange, tem muitas outras patologias e patologias que o Infarmed nem sequer considerou na lei de 2018, não é? É verdade. E então criámos, para além da loja, que por acaso tem aqui um código de desconto em baixo fixado, que podem utilizar durante esta live, criámos a loja e começámos a comunicar e a prestar um serviço que todas as pessoas que vêm nos questionar sobre a importância do CBD e como é que podem tirar bom proveito do CBD e quais os seus pontos positivos, que acompanhamos todas as pessoas que vêm ter connosco, também de modo a desmistificar e tornar isto um ponto mais positivo. Eu queria É, perguntar o que é que foi os principais tabus, não é? Dando aqui jus ao nome, que a Paula encontrou durante o seu percurso, sendo que o meu primeiro foi dizer à minha mãe que queria criar uma loja de cannabis. pois, o primeiro de todos é nós conseguirmos dizer em sociedade que estamos a dar a cannabis aos nossos filhos. Isso é o primeiro, eu compreendo perfeitamente. Eu em casa não disse a ninguém, eu disse ao pai, disse mais tarde, mas por uma questão de proteção. Mas eu disse a muito pouca gente o que estava a fazer inicialmente. Só quando os resultados começaram a aparecer, eu fui dizendo medo às pessoas. Porque, Foi a por reação exemplo, do pai, sem polícia. eu posso dizer que pensei assim, bem, eu acho que ele vai ter uma reação esquisita, não é? Pronto, até porque. E ele disse-me, é isso que está a fazer bem à nossa filha? Eu disse, é. E ele então continua. Antes do E pai, não é? depois, é pai, e depois disso tinha um colega, depois ele a falar com outros colegas, tinha um colega que a esposa tinha doença oncológica e também já fazia o cannabis. E depois, hoje, toda a gente na esquadra onde ele trabalha sabe que a minha filha faz. Assim, ele nunca apareceu na televisão nem nada disso, Ah, mas toda a gente sabe que nós tratamos a nossa filha com cannabis. Mas esse foi um tabu enorme, porque eu tive pessoas de família com mais idade que diziam: Mas tu estás louca, mas tu estás a dar uma droga à tua filha, mas tu pões a miúda a fumar. Não ponho a miúda a fumar, Deus me livre, eu dou-lhe umas gotas, até porque muitas vezes eu saía e levava as gotas e tinha que lhe dar as gotas. claro. Então, inicialmente o que eu dizia, estava-lhe a dar umas vitaminas. Pá, isso cheira mal e não sei o quê. E ela dizia, isto sabe mal. E eu disse, pois, olha, isso é como o óleo de fígado de bacalhau, também sabia assim muito mal. Quando nós éramos putos também tínhamos que tomar isso. Mas isso foi complicado. Por acaso, Principal. o sabor, Paulo, foi uma das coisas que eu nunca me habituei. Eu não consigo. Eu tomo com Eu, sabor a limão. Nós temos muitos com sabor a limão. nós inicialmente até dávamos depois assim, passado uns 30 segundos ou 40, dávamos um bocadinho de chocolate à Margarida, só para ela tirar o. Eu sou sincera, quando uso, e assim, o artesanal tem mesmo aquele sabor que nós não, nós não pomos sabores, não é? Pronto. Uhum. E é horrível mesmo, eu digo mesmo o CBG, porque ela também está a fazer CBG, Uhum. à parte, de manhã faz o CBG, faz o CBD, o CBD e THC, com uma dose mais baixa de THC de manhã e CBG. E também faz à noite. Porque eu também lhe introduzi depois o CBG, porque também tem ali uns efeitos muito interessantes e eu fui estudando, conforme fui aprendendo e estudando a planta, mas esse foi um dos meus maiores tabus. E depois é assim, a minha filha anda num colégio de padres. Uh, E então, quando eu fui fazer a primeira entrevista ao Gosta, eu tive que dizer ao diretor, que é padre, olha, eu vou ao Gosta, a Margarida tem esta doença assim, assim, e eu dou-lhe isto. Como sabe, ela tem esta doença,
e eu dou-lhe isto e eu vou à televisão falar sobre isto. Há algum problema? Porque, sinceramente, eu tive receio, porque nós estamos a falar dos colégios dos salesianos, não é? Que são dos colégios de padres mais tradicionais do país. A sorte é que o diretor já é uma pessoa é uma pessoa bastante nova e disse, não, esteja à vontade. Mas houve sempre aquele medo de... Há sempre aquele tabu de dizeres, eu estou a dar isto à minha filha, e as pessoas olham para cima de lado e começam a pensar, está maluquinha, está-lhe a dar droga e não sei o quê. E pronto, eu dizia, não, pá, eu estou-lhe a dar a parte que não é psicoativa, eu estou-lhe a Qual dar só o CBD e não sei o quê. foi mais na memória? Hã? Qual é que foi a reação que ficou assim mais na memória? De sendo algo. Ah, isso foi da enfermeira do colégio da minha filha. A Margarida teve uma crise no colégio e eu fui lá e em vez dela lhe aplicar um Cetazolide, eu cheguei lá e meti-lhe uma pipeta da boca de... Eu cheguei lá e ela disse, porque ela já vai na segunda e não sei o quê. E eu cheguei lá e meti-lhe uma pipeta de CBD na boca. E ela, o que é que está a fazer à menina? E eu vou-lhe parar as crises, vou-lhe meter isto na boca e ela não vai ter réplicas das crises. E ela agarrou-me assim no braço e disse-me, não, não vai fazer isso, aqui no meu consultório não faz isso. E eu disse, não faço isso porquê? Mas isto é uma vitamina, me faça de conta que isto é uma vitamina D. E ela, não, mas aqui no meu consultório, e não conseguia, e ela não queria, mas eu consegui pôr. E, e eu... E ela disse, olha, eu vou ter que lhe pedir que saia. Eu disse, claro, eu saio, mas levo a minha filha comigo. Hoje aceita, mas não lhe o administra, Claro. ok? Ainda. Para ser... Não lhe o administra, porquê? Porque ela quer uma receita, Ok. ok? Ela quer uma receita. E eu já lhe disse, Se não lhe estiver dou... à espera de uma receita, o que é que vai acontecer? Quantos Eu anos? já lhe disse, não lhe dou receita nenhuma. Não lhe dou receita nenhuma. A minha sorte é que a Marida, acho que no último ano, só fez uma crise no colégio. E por isso, pronto, as crises normalmente demoravam 4, 5 minutos, ou as primeiras 10. As crises dela hoje, quando tem crises, são muito raras, mas quando tem crises demoram uns segundos, nem um minuto, percebe? Por isso não é preciso administrar medicação. Mas ela, ainda hoje, se recusa a administrar-lhe as gotas, porque às vezes eu peço-lhe, às vezes dá-me jeito, às vezes dá jeito que ela fizesse a hora do almoço. Eu não administro ela, mas há quem administre. Mas ela não administra. Ela, enquanto enfermeira, diz, ela dá-lhe a medicação, se for preciso, mas o CBD, ela não o administra. Não tem receita, não dá. Mas é incrível, não é? E estamos a falar de uma pessoa com 30 e poucos anos. E com estudos, não é? E com estudos e... Não, para ela aquilo, ela não tem receita, não dá. Eu disse, mas eu assino um termo de responsabilidade. E ela, não, sem receita não dou. Mas foi assim ainda situações. Mas depois de resto, uma vez tive uma situação no Hospital de São João, que a médica também me disse, vocês pensam em darem porcarias aos miúdos, nem sabem de onde é que isso vem, e agora vêm com os miúdos para a urgência. E eu disse, sabe porque é que eu vim com a miúda para a urgência? E ela não. E eu disse, pois é, vem com a miúda para a urgência porque a médica dela decidiu dar-lhe um medicamento chamado topiramato que lhe aumentou as crises. Porque ela não tinha tantas crises. E ela, vocês é que dão essas coisas e depois dizem que é da medicação. O certo é que eu tirei-lhe o topiramato e ela voltou a não ter crises. Mas hoje em dia encontramos, atenção que há médicos, eu tenho relatos de mães, de médicos no Estefânia, por exemplo, no Hospital da Estefânia, eu sou do Porto, mas no Hospital da Estefânia tenho uma mãe que a médica lhe disse que se desse o TBD ao filho, deixava de ser médica do miúdo. Eu disse, isso é ilegal e ela não pode fazer isso. Paulo, temos aqui Mas uma. Não sei, eu por acaso não tenho conhecimento, mas a Teresinha Dias está a perguntar: o CBD tem efeito positivo a quem teve AVC? Foi sim, algo. tem. Tem porque A Teresa está aqui a pedir, não sei se isto faria sentido, para sim, entrar no live e falarmos um pouco sobre isto. por mim, vocês é que sabem. Por mim. Tu é que sabes. Só que a Teresa deixasse aqui, se a Teresa ainda estiver aqui, que diga ok. Vai.
Mas vou aqui aceitar. Conseguir aqui um testemunho. Ok, já aceitei. Não sei se vai dar, se não. Mas em que casos é que. Como é que o CBD poderia ajudar para quem teve. Oi, Teresa. Olá, 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 Teresa, boa noite. boa noite, tudo bem? tudo. Tudo bem? Sim, Olha, sim, sim, Teresa, eu, estamos a... eu tive um AVC em agosto, Sim, onde eu perdi a fala, perdi esta sensibilidade na mão direita, mas felizmente já recuperei. Só que entrei também numa grande depressão. Eu tenho ouvido falar e tenho seguido a página. E eu sim, pergunto aos meus médicos e eles dizem que não têm opinião sobre isso. Eu ando no nutricionista porque eu também precisava de perder peso e ele disse-me nem, disse-me nem não nem sim, o que ele me disse foi mesmo nem. Agora aos outros, todos eles, porque isto, portanto, o AVC deu-me 4 dias depois de eu ter feito uma intervenção no rim, que eu tinha 3 pedras no rim e tive que fazer uma intervenção para as partir a laser. 4 dias sim, depois tive o AVC. sim, E eu tenho lido muita coisa sobre o cannabis sim. e eu gostava de saber, já que aproveitei agora o direto, se isso tem algum efeito positivo. Eu, entretanto, estou a ser medicada para a depressão. Se o CBD seria bom para mim. É assim, olha, em relação ao AVC, já existe uma série de estudos, até pode lê-los e eu posso depois partilhar eh, na página do Instagram, aqui na da Tabu Sim, e na eu nossa. agradeço. Pronto, porquê? Porque nós já percebemos que há estudos, e há estudos que dizem que a planta é eficaz na contenção dos danos às células, ou seja, o CBD funciona sempre como um neuroprotetor. Portanto, se ele funciona como um neuroprotetor, ele vai impedir que estas células que foram afetadas se tornem ainda mais degenerativas. E essas células é capaz de proteger os neurónios. Isso é uma das partes mais importantes do AVC, é proteger as células. Bem como irá Sim, ajudar imenso na ansiedade. E Foi. depois, sim, sim. exatamente, depois em relação à depressão, que normalmente também vem associado, normalmente uma pessoa que sofre um AVC pode ter normalmente tem uma depressão e tem ansiedade, porque lá está as sequelas que ficam. O CBD também ajuda a tratar essa ansiedade e vai, de facto, é importantíssimo fazer isso para que a ansiedade não leve a outros episódios que muitas vezes nós nem notamos, mas eles acontecem, que são os chamados AVCs isquémicos, que as pessoas nem notam, porque Sim, há o sim. AVC hemorrágico e depois temos o AVC isquémico, os isquémicos O normalmente meu não foi deixam. isquémico. Pronto, normalmente os isquémicos, as sequelas são de mais fácil reversão do que um AVC hemorrágico, mas um AVC isquémico é meio caminho andado para termos mais do que um. E, portanto, o CBD vai funcionar aqui sempre como um neuroprotetor das células e ajuda imenso nesta parte da recuperação. Eu vou-lhe Eu mandar vivo, os estudos. sim, desculpe, eu vivo em Lisboa. E Sim. onde é que eu posso encontrar isso? Onde é que eu posso comprar? Um sítio que seja com garantia, que seja. Teresa, Olha, temos aqui a Tabu. então a Tabu está aqui. A Tabu está aqui. A Nós Tabu Ah, tem. é? CD online. Sim, Temos sim, aqui sim. o link na nossa bio. Ou então depois pode-me mandar mensagem. Eu falo mesmo com a Teresa e vou ajudar. E vou ainda procurar junto com a Paulo. E mesmo Sim, sim, até porque temos que ver a medicação que a Teresa está a fazer. Está especificamente bem. neste caso. Sim, nós podemos, pronto, nós podemos depois entre em contacto com o Tabu e nós falamos, porque nós também temos que perceber que medicação neste momento está a fazer, Sim, sim. pronto, para depois também lhe explicar aqui como é que isto interage com a medicação que está a fazer, e Sim. como é que faz a toma e como é que as dosagens Eu e essas coisas agradeço todas. imenso.
Pronto, porque isso é todo um caminho a percorrer que a Tabu pode ajudar e nós estamos aqui para ajudar, como é evidente. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado pelo testemunho, Teresa. E Muito Obrigada. obrigada. notar que o site está tanto aqui em baixo como na bio do Tá nosso bem, perfil e podem explorar e ver um pouco. tá bem, tá bem. Muito obrigada. Boa noite. Nada, Bem-aja. Teresa, nada. Boa noite. Obrigada, Boa noite. obrigada. Beijinho, Teresa. Obrigada, Beijinho. obrigada. Mas é verdade, isto do AVC já existem estudos sobre, porque o AVC normalmente também é causado, um dos fatores é a hipertensão. Claro. E o CBD também controla a hipertensão, como nós sabemos, controla a hipertensão, controla a ansiedade, controla a diabetes e, portanto, tudo isto aqui ajuda não só numa forma de recuperação, mas também muita gente usa como uma forma. Eu gosto sempre também de dizer que nós devemos usar sempre como uma forma de prevenção. Eu não tenho nenhuma doença. Não é cura, e mesmo quando vêm, por exemplo, com ansiedades leves e tudo, Não, eu digo, não é, o CBD não é que vou-te injetar algo e vais abrir os olhos e vais... não, isto não é. Atenção que eu digo, sabes o que eu digo? Eu digo, isto não é um Benuron. Tu tomas e passas as duas cabeças. Ok? Isto Agora- é tudo um caminho a percorrer. Eu estou neste caminho e eu faço sempre questão de lembrar isto aos pais. Eu estou neste caminho desde 2017. E, portanto, eu hoje já fizemos a recuperação física da parte física da Margarida e estamos na recuperação da parte cognitiva. Ainda hoje vim da parte da neuropsicologia, porque apesar de tudo que a Margarida passou, a médica da neuropsicologia, ela está a fazer um estudo, ela é um estudo de caso na Faculdade de Neuropsicologia da Universidade do Porto. Porquê? Porque eles nunca viram ninguém com a patologia da Margarida que tenha o sistema cognitivo tão preservado como ela tem, apesar de aqueles 3 anos serem muito maus. Portanto, ela hoje está a fazer um estudo de caso, ainda hoje vai todas as semanas, eles estão a fazer um estudo de caso com ela, depois há de ser lançado o estudo mais para a frente. A Paula administrou, mas também não descartou a fisioterapia, o estilo de vida saudável, o exercício. Não, nada. Situações melhores, porque às vezes recorrem, ou é mais fácil recorrermos a uma farmácia, a fármacos, medicamentos super intrusivos e deixar de estar sentados no sofá, Não. preocupados com a saúde física, mental, alimentação. A alimentação mudou, eu tirei, a alimentação da Margarida mudou, a Margarida faz alimentação sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Pronto, ela nem gosta de doces porque está, por exemplo, a Margarida adorava os chocolates, ela hoje os chocolates até se deitam fora porque ela já não está habituada ao sabor do doce. Ela, pronto, eu faço os bolos em casa e os queques e não sei o quê para levar para a escola, tudo isso sem glúten e sem essas coisas. Depois também há uma parte que também é muito importante, que é a parte da suplementação, não é? Que em parte, pronto, a Margarida faz o magnésio L-treonato e faz GABA 500, que ajudou muito, o magnésio ajuda muito na parte da reabilitação do cérebro, não é? E na parte cognitiva, e o GABA também, e já fez o zinco também. Portanto, nós recorremos tudo a plantas e coisas naturais, nada de químicos. Químicos para mim está fora de questão. Claro. Completamente. Por acaso, o testemunho do Rafita a dizer: consegui tirar a minha namorada de uma depressão com o uso de CBD, visto que os medicamentos que ela tomava pioravam os sintomas. Verdade. Isso é completamente verdade. E vou dar aqui por acaso, um testemunho real meu, que foi durante a pandemia, o primeiro confinamento. Pá, nós somos todos seres sociáveis e o confinamento afetou-me imenso, tanto nesse ponto de ficar fechado em casa e perder contacto com os amigos, com os colegas, não é? Todos os dias saímos de casa, vamos para a escola, vamos para o trabalho, vamos conviver e ficar todos os dias fechado, por muito que adoro, na altura vivia em casa dos meos pais, adoro os meus pais, o meu irmão, pá, bateu e ninguém está habituado a ficar em casa e estava a finalizar a minha licenciatura e estava-me a candidatar para mestrado, ou seja, duas coisas que também tiveram aqui um forte impacto na minha saúde mental.
E a primeira reação, comecei a ter uns ataques de ansiedade, uns nervosismos, acordar, a respiração, dificuldade em adormecer. Isso, eu sinto que se deixasse alastrar isto, por acaso a minha mãe foi a primeira que me chamou a atenção, porque como a Paula disse, a mãe é que detecta logo os sintomas. Mas, claro, Médico e especialista vai sempre ter um olho especial para a situação. E pôs-me em contacto logo com uma psicóloga, mas aí foi-me recomendado um comprimido qualquer, que eu nem faço ideia qual é que era o nome, mas normalmente aí é começam pelos que Victans e uma essas coisas. e eu disse assim, por favor, nunca mais me deixes isto. Porque isto não está a tirar nada, isto está-me a bloquear o cérebro. Obviamente, se eu não conseguir pensar, eu não vou estar ansioso. Eu vou estar burro. Eu não estou a conseguir pensar. Exatamente. E foi aí Agora, que eu comecei a minha procura por CBD e muito pouca informação disponível, claro. mas baseei-me também em testemunhos, como a Paulo, e comecei à procura de onde é que se vendia e tudo mais. E eu pensei, e eu tinha 19, 20 anos, eu assim, tenho que passar isto para as redes sociais para conseguir chegar a mais gente e desmistificar isto, porque depois a minha próxima batalha foi conseguir explicar aos meus pais, aos meus avós, e hoje em dia, tanto eles como os amigos deles, e assim também se tomam diariamente CBD. Olha, mas é Dar a verdade. volta. Mas isto é o que eu digo, é palavra, esta planta traz-nos coisas muito boas e a mim trouxe-me coisas, não só no nível de saúde, mas trouxe-me gente muito boa e coisas muito boas à vida. Porque eu tenho um amigo que o pai já tem 70 e muitos anos, quase 80, e começou com o Parkinson. E ele viu-me na televisão e disse: opá, a Paula estava na televisão a falar que dá umas gotas à filha e não sei o quê. E ele ligou-me a dar os parabéns e não sei o quê, pela entrevista do gosto. Disse-me: pá, o meu pai também está com Parkinson. E eu disse: pá, o teu pai está com Parkinson, o que é que tu estás à espera? Dá-lhe o CBD. E ele: que ele já está com tremores e agora já não consegue conduzir e não sei o quê. Disse, pá, quando quiseres, falamos. Mandei-lhe nos estudos. O senhor, pronto, ele era diretor de um banco e não sei o quê. E, não sei, não quero nem pensar e não sei o quê. Mas depois chegou um ponto que ele não conseguia mesmo conduzir e não conseguia dormir. Então disse, olha, diz à Paula para mim, para me trazer aquelas gotas que ela dá à filha. Depois eu posso dizer que o senhor hoje, quando o frasco está a meio, já está a telefonar e dizer, olha, traz-me um frasco porque isto está quase a acabar. E o frasco ainda está a meio. E ele faz uma dosagem baixa, lá está, já é uma pessoa com idade, com quase 80 anos, e ele faz uma dosagem baixa daquilo, mas os tremores desapareceram e ele voltou a conduzir. Por E o isso, problema isto são... era na mentalidade. O problema dele estava na mentalidade. Não, até nem era tanto ele, que ele depois estava tão desesperado que queria aquilo. A mulher é que dizia, vais-te drogar e mais não sei o quê. E a verdade é que ele hoje não passa sem aquilo. Percebe? Não consegue passar. E estes testemunhos que nos vão... É estes testemunhos, ou como, por exemplo, um pai que no outro dia me estava a dizer, o meu filho já não tem ausências, o meu filho está a fazer CBD há 3 meses e há 2 meses que já não tem uma ausência. Isto é... É verdade. Tu dizes assim, vais andar para trás, não é? É mesmo gratificante perceber, ok, a minha mensagem chegou, o nosso produto chegou a alguém e ajudou a melhorar a vida dele. Completamente. E da família, dos amigos. Completamente. Eu tenho... Gratificante. E Paulo, vamos estar juntos agora, não é? Dia 2 de Abril. Vamos estar juntos no dia 2 de Abril, na marcha, pela cannabis, vai-se chamar assim. Esta marcha é aberta, não é só marcha da cannabis medicinal, é marcha da planta. Portanto, a marcha vai ser em Lisboa, no dia 2, que é um domingo, 2 de Abril. A concentração será na Praça Luís de Camões e depois seguirá até à Assembleia da República. Portanto, a concentração é às 15h20 e a marcha sai às 4h20. Às 4h20. A marcha sai às 4h20. O que nós estamos todos aqui a pensar, a apelar, é que isto não é uma marcha só da cannabis medicinal, é uma marcha de todos, é dos agricultores, é de toda a gente que está, e para de alguma maneira, a mensagem chegar mais longe, porque ainda temos... uma mensagem chegar mais longe,
sim, que esta mensagem chegue e que, portanto, estão todos convidados. Isto não é, isto aqui, para mim, o que existe é a planta. A planta é uma só e depois cada um tira da planta. Mas já volta uma simples planta. A planta é uma planta muito simples, portanto, depois cada um tira o seu partido da planta da melhor que sabe. Eu tiro o partido da melhor forma que eu encontrei, que é para mim, que é a parte medicinal. Depois a planta serve para a alimentação, portanto, não estamos aqui a falar de cana. Era uma planta bonita para decorar e com todas estas. Eu tenho muita pena de não poder ter uma em casa, sinceramente, mas pronto. Mas aqui nós somos casas de gente de lei, temos um polícia, temos uma jurista e isto não pode ser assim. E, portanto, vamos estar no dia 2 de Abril, todos em Lisboa, conto com todos. Em breve também vamos publicar o nosso site. Queria aqui também dizer que este movimento vai se tornar, já temos autorização e, portanto, vai se tornar uma associação. A partir do próximo mês de março vai ser uma associação aberta a associados, para que também possamos levar este trabalho mais longe, porque nós, enquanto associação, teremos mais voz junto dos organismos públicos e de quem manda neste país, e portanto nós vamos tornar uma associação e vamos abrir esta associação a quem se quiser tornar associado. Isso é uma associação aberta a toda a gente, com o fim de dar informação, ajudar e encaminhar e estar sempre ao lado de quem precisa, na parte a que a planta faça sentido à pessoa. Por isso nós não distinguimos aqui Apelo ninguém. a todos os que ainda estão aqui a ver, os 19, e passaram por aqui imensa gente, que passem pela página da Margarida e assinem a petição, passem pela página da Tabu e deem uma vista de olhos no site e mandem-nos mensagem. E acho que ainda temos uma caixa de perguntas abertas, senão eu abro a seguir, porque todos os dias agora queremos esclarecer mais dúvidas e tirar mais dúvidas e cada vez com melhor informação. E que nos sigam para que em futuras lives e nos vídeos que vamos fazer de certeza na marcha e todos os que saem possam ver. E queria agradecer à Paula muito. Eu é que agradeço o vosso convite. Foi um prazer estar aqui a conversar um bocadinho sobre esta planta que tanto nos diz. E que temos, não é? E ajudou. E continua a ajudar.